Diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde serão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, Tua palavra foi lida, e nós te pedimos que agora o Senhor venha falar conosco, ministrando essa palavra, aplicando essa palavra nas nossas vidas, para que ela produza bênçãos, para que ela produza frutos, e produza vitórias em nossas vidas. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já experimentou na sua vida, mas eu já passei diversas vezes por momentos assim, em que passei por situações, por circunstâncias, por tempos na vida, em que havia lutas do lado de fora. Havia combates do lado de fora, havia desafios a enfrentar do lado de fora, havia circunstâncias a enfrentar e a serem vencidas do lado de fora. Por exemplo, uma enfermidade, por exemplo, uma questão familiar. Mas também havia combates do lado de dentro. Conflitos no meu próprio ser, no meu interior, e que também precisavam ser vencidos, também precisavam ser lidados com isso, também precisavam ser tratados. E nós vemos algo muito semelhante com essa igreja que estava aqui. Nesse tempo, a igreja a qual essa carta é direcionada, as pessoas a qual essa carta é direcionada, foi um tempo em que a igreja estava vivendo uma perseguição. A igreja estava sendo perseguida por pregar o Evangelho, por viver o Evangelho. Então havia um momento de grande instabilidade, de grande incerteza, de grande medo talvez, e até preocupação com relação à vida deles próprios, devido à perseguição. E naquele tempo, só para refrescar sua memória, não era uma perseguição velada, não era só uma perseguição ideológica, como nós vivemos no Brasil hoje, mas era uma perseguição que até gerava morte. Era uma perseguição que as pessoas estavam perdendo as suas próprias vidas, perdendo sua liberdade, sendo aprisionadas. Então era um momento conflituoso do lado de fora. E nós olhamos um pouco da descrição aqui que Tiago dá do que estava acontecendo na igreja. Nós vemos que também havia conflitos internos. Havia problemas entre eles ali. Havia situações e circunstâncias internas da igreja que também precisavam ser tratadas. Deus então usa o apóstolo Tiago, que era na época o líder da igreja de Jerusalém. Ele usa então o servo dele para trazer uma palavra para aquelas pessoas, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de fé e também uma palavra de conserto, de correção, porque Deus amava aquele povo. Deus amava aquelas pessoas, Deus amava a igreja e queria o melhor para eles. E não é diferente hoje também. Deus também conhece cada uma das situações e circunstâncias nas quais nós estamos inseridos. Deus não conhece só as circunstâncias externas, mas Deus também conhece as circunstâncias internas. Deus conhece também como é que está o seu coração.
Talvez hoje você possa ter colocado a sua melhor roupa, você possa ter colocado o seu melhor perfume, mas Deus conhece o som do seu coração. Talvez por fora esteja tudo bonito, talvez por fora esteja tudo elegante, mas Deus está sondando o seu coração e dizendo: eu conheço a dor da sua alma, eu conheço as aflições pelas quais você está passando, eu conheço as dificuldades e os conflitos que você tem internamente para viver uma vida agradável a Deus. E eu tenho uma palavra de esperança para você, eu tenho uma palavra de restauração, eu tenho uma palavra de transformação para a sua vida nessa noite. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Então nós vemos isso aqui nesse pequeno trecho. Haviam conflitos a serem tratados, mas havia solução. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado aí, seu companheiro de oração, parceiro de oração, e dizer para ele: em Deus o teu problema tem solução. Em Deus os teus conflitos internos têm solução. Isso quer dizer algo que nos encoraja, isso é algo que nos anima. Saber e ter a convicção de que seja lá qual for as circunstâncias nas quais você esteja inserido, seja lá quais forem os conflitos que hoje te fazem sofrer, te trazem algum tipo de medo, qualquer conflito interno, Deus tem a solução para nós. Deus tem a saída, Deus tem a libertação, Deus tem poder para transformar essa situação, Deus tem poder para transformar o nosso interior, trazendo de volta, ou restaurando, ou fazendo criar nas nossas vidas aquilo que precisa. Então é em Deus que dá a solução. Em Deus há saída, em Deus há uma bênção. Amém, meu irmão? Nós precisamos acreditar nisso e confiar nessa palavra. E esse trecho que nós lemos, eu quero começar do versículo 6, porque o trecho do versículo 6 vai nos dizer que Deus, versículo 6, é só para reavivar a sua memória, a Bíblia diz que Deus nos dá cada vez mais graça. Então isso me faz entender que Deus, Ele queria abençoar aquela igreja. Deus, Ele queria abençoar aquele povo. Deus, Ele queria conceder graça àquelas pessoas. E eu quero trazer isso para você hoje, nessa noite também. Deus quer te abençoar, meu irmão. Deus quer te dar graça. Quem é que já tem recebido graça? Nós já temos recebido graça de Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: eu quero dar mais graça ainda. Eu quero abençoar mais ainda. Eu quero agir e manifestar ainda mais na sua vida, através da sua vida, através do seu ministério. Eu quero manifestar nas circunstâncias que você vive. Eu quero manifestar a minha graça, o meu poder na sua vida. Então isso é uma coisa que eu preciso acreditar e trazer para mim. Deus quer me abençoar. Deus quer me dar graça. Deus quer me fazer feliz. Deus quer que eu seja um bem-aventurado nessa terra. Obrigado, Senhor. E dentro dessa verdade de Deus querer nos abençoar, eu queria aplicar ainda uma segunda verdade. É que Deus tem poder, querido, de nos abençoar, independente do nosso lado externo e interno. Amém, Senhor. Deixa eu melhorar isso para você entender. As circunstâncias contrárias são contrárias para mim, mas elas não podem ser contrárias a Deus. Como nós gostamos sempre de dizer, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o braço forte do Senhor de agir na minha vida. Então, se Deus quer me abençoar, não tem pessoas, não tem circunstâncias, não tem demônios, não tem situações que possam impedir Deus de abençoar a minha vida. E eu quero que você entenda isso e receba isso nessa noite. Talvez você esteja inserido em situações contrárias, meu irmão. Talvez você olhe para o seu lado, como sair disso, como ser abençoado no meio disso. Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Deus está manifestando o poder dEle. Ele vai manifestar a graça dEle. Não tem circunstância, não tem pessoas, não tem feitiçaria, não tem obra do diabo. Ninguém vai parar ou impedir a mão de Deus de agir em nosso favor. As circunstâncias podem estar contrárias, pode até ter se agravado e piorado, mas ainda Deus pode agir, ainda Deus pode mudar, ainda Deus pode
pode transformar todas as coisas. Como dizia um pregador, quando nós não podemos fazer mais nada, Deus ainda pode fazer tudo por nós. E Ele vai fazer na sua vida. Diga amém. As circunstâncias não podem impedir o agir de Deus. Amém, Senhor. Nós vemos diversas situações assim. Vou lembrar, por exemplo, de Abraão e Sara. Os irmãos conhecem a história. Já havia passado o costume das mulheres de Sara. Em outras palavras, Sara não menstruava mais. O ciclo fértil dela havia acabado. Abraão, por sua vez, também já tinha uma certa idade. Então a produção da semente do homem nele também já não era mais naquela quantidade tão vigorosa, vamos dizer assim. Aos olhos humanos, a circunstância tinha passado o tempo e piorado. Mas isso foi impedimento para que Deus pudesse fazer e fizesse aquilo que Ele queria fazer? Não. Isso foi impedimento para que a graça de Deus se manifestasse naquele casal e a promessa se cumprisse e abençoasse a nação de Israel e até nós hoje? Não, queridos. Deus pode. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei em que circunstâncias você está lidando, eu não sei se disseram para você que é impossível, que o teu tempo passou, mas eu tenho uma palavra de Deus, Deus vai manifestar a graça dele. O tempo não é impedimento, as circunstâncias não são impedimento, pessoas não são impedimento para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Obrigado, Senhor. E essa verdade, então, traz algo, essas duas verdades me faz pensar numa terceira verdade. Eu quero trazer isso para você hoje. O texto diz que Deus nos dá cada vez mais graça. Então, Deus tem uma graça especial para o momento de vida que você está vivendo. Deus tem uma graça da parte dele especial para te fortalecer, para te sustentar, para te ajudar a continuar firme, para continuar crendo. Deus tem uma graça especial para te curar dessa enfermidade. Diga amém. Deus tem uma graça especial para mudar o quadro das coisas na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas o texto diz que Deus tem mais graça para nós. E se Ele tem mais graça, Ele tem uma graça para você lidar com todas as situações que você está enfrentando hoje e vencer cada uma delas no poder do nome de Jesus. Amém? Receba a graça nessa noite, meu irmão. Receba a graça de Deus nessa noite, meu irmão. Receba mais graça de Deus nessa noite. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, não aguentando mais e pedindo: Deus, eu preciso mais de Ti. E Deus está dizendo: eu estou enviando mais graça. Eu estou enviando mais graça. A minha graça te basta para você suportar tudo isso. A minha graça te basta para você vencer isso. Mais e mais graça de Deus sobre as nossas vidas. Diga amém, diga aleluia. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Deus queria abençoar aquelas pessoas. E esse trecho, pequeno trecho, nos mostra que Deus, Ele era e é a fonte de todas as coisas. Amém. Se nós olharmos o texto, as pessoas, elas estavam brigando, elas estavam cobiçando, como diz o versículo 2, e não tinham. Elas estavam até, alguns dizem, matando, até literalmente, alguns comentaristas dizem, sentindo inveja. E isso me chamou a atenção aqui, porque diz: matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Como que dizendo, fazendo isso, não vai ter nenhum resultado positivo para você. Elas estavam achando que, tendo inveja e lutando e guerreando, elas iriam obter alguma coisa. E Deus está dizendo: não, vocês não vão obter nada com isso. Eles dizem, o texto continua dizendo, vivem a lutar e a fazer a guerra. E aí Deus diz: nada tem porque vocês não pedem. Deus estava mostrando para aquelas pessoas e para nós que Ele é a fonte de todas as coisas. A gente ficar brigando uns com os outros por aquilo que cada um tem, não vai gerar bem nenhum para nenhum de nós.
Mas se nós buscarmos em Deus, Deus ele é a fonte de todas as coisas. E Ele pode nos dar, e eu quero trazer para nós a verdade do Evangelho, que Deus ele quer me dar, quer te dar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E às vezes aquilo que Ele tem para mim não é a mesma coisa que Ele tem para você. E às vezes então a gente fica cobiçando e lutando por coisas que Deus não tem para nós. Quando na realidade devemos buscar nele, que é a fonte de todas as coisas, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Porque aquilo que Ele tem para as nossas vidas, Ele vai nos dar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: pede e você vai receber. Então Ele nos ensinou a pedir, mas a pedir a quem? A Ele, a buscar nele a fonte, a buscar nele a solução, a buscar nele toda a provisão, a buscar nele tudo aquilo que nós precisamos e buscar nele tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém. Não aquilo que Deus tem para o outro, porque aquilo que Ele tem para o outro é para o outro, não é para mim. Então Deus aqui, através de Tiago, estava ensinando aquelas pessoas: parem de ficar invejando e olhando aquilo que os outros têm ou deixam de ter. Busque em mim, diz o Senhor. Eu que tenho a solução para você. Eu que tenho a saída. Eu que tenho a graça. Eu que tenho a bênção. Eu que tenho a provisão. Eu que tenho a prosperidade. Eu que tenho a cura. Eu que tenho tudo aquilo que você precisa. Eu que sou o grande eu sou da sua vida. Então busque a mim. Busque em mim aquilo que eu tenho para você. Porque aquilo que eu tenho para você é sempre o melhor. Deus tem o melhor para nós, queridos. Ele nos encoraja, então, a nós buscarmos as coisas nele. Porque Ele é a fonte de todas as coisas. E o trecho aqui nos mostra que aquelas pessoas, em primeiro lugar, não estavam pedindo a Deus. Não estavam buscando a Deus. E não pedir a Deus, querido, é como que nós não estivéssemos buscando uma comunhão com Ele. Não pedir a Deus, de certa forma, demonstra também que eu não estou dependendo de Deus. E Deus chamou a atenção daquele povo e chama a nossa atenção também. Se eu entendo que tudo vem de Deus, eu entendo que eu dependo dEle. Eu preciso dEle. Se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não peço a Deus, de uma certa forma, demonstra que eu estou tentando resolver todas as minhas questões com a força do meu braço, com a minha capacidade, com a minha inteligência. E a gente vê, querido, que esse não é um bom resultado. Tentar vencer as lutas com a nossa força, da nossa capacidade, não é um bom resultado. E aí ele vai e continua a dar uma outra situação. Ele diz que eles pedem, então, quer dizer, tinham pessoas que não estavam nem pedindo a Deus, mas tinham outras que estavam pedindo e não recebendo. E aqui eu queria trazer isso para nós, porque eu sempre olhei isso de uma forma diferente, mas aqui eu vejo ainda um cuidado de Deus com aquelas pessoas, o amor de Deus por aquelas pessoas, a misericórdia de Deus por aquelas pessoas, e a misericórdia de Deus também conosco. Amém. Porque o texto diz que eles pedem e não recebem, por quê? Pedem mal. Então Deus, sendo um Deus misericordioso, Ele sabendo que a gente está pedindo mal, Ele vai nos dar? Não. Então aqui eu sempre li esse texto de outras formas, mas hoje, pensando sobre isso, eu pensei: que Deus misericordioso é esse que nós servimos? Que Deus bom é esse que nós servimos, que mesmo quando nós pedimos mal, mesmo quando nós não fazemos da forma certa, Ele vai lá, Ele cuida de nós, Ele vai lá, Ele não responde, Ele não nos dá aquilo que nós pedimos mal, porque Ele tem sempre o melhor para nós. E eu quero trazer isso para nós também nessa noite, meu irmão. Talvez hoje, por diversos motivos, a gente pediu mal. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você. Talvez aquilo que a gente não recebeu de Deus, que a gente pediu, tenha sido as maiores bênçãos que a gente recebeu de Deus e a gente não percebe. Talvez as orações que nós fizemos, que nós não recebemos, foram grandes misericórdias de Deus sobre as nossas vidas.
Deus, Ele não nos deu aquilo que nós pedimos porque talvez era mal, mas com certeza Ele ministrou a bênção e a graça sobre nós para que nós pudéssemos receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E para terminar, esse pequeno trecho, ele fala de 4 inimigos da oração, queridos, que eu queria falar conosco, para nós aqui nessa noite, rapidamente. A primeira está aí no versículo 4, quando ele chama de gente infiel. A infidelidade, e eu queria não só colocar infidelidade, mas somar aqui a incredulidade, é uma barreira, queridos, para a resposta das nossas orações. Quando nós somos infiéis, ou deixamos que a incredulidade, a dureza de coração tome as nossas vidas, fica difícil de Deus agir e responder nossas orações. Deus mesmo, Ele nos encoraja a orar e pedir com fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquelas pessoas ali daquele tempo estavam sendo infiel, estavam perdendo a sua fidelidade, a sua fé em Deus. E por conta disso não estava tendo resultado das suas orações. Nós, queridos, vivemos hoje um tempo de muito ataque à fé, porque o diabo sabe que atacando a nossa fé, ele nos desestrutura completamente espiritualmente. Então nessa noite, nesse tempo que nós vivemos, precisamos lutar pela nossa fé, querido. Precisamos lutar pela fé verdadeira e genuína em Jesus Cristo, para que nós possamos viver respostas de oração constantes em nossas vidas. Uma segunda coisa que o texto nos mostra é o mundanismo. Paixões mundanas, você leu aí junto comigo, eles estavam se moldando ao mundo, que é um grande risco que nós temos tido nos dias de hoje, porque tanta perseguição, tanto ataque à igreja. Aquelas pessoas estavam pensando, para ser perseguido assim, não quero mais ser de Jesus não, vou voltar para o mundo, porque o mundo não é perseguido, mas a igreja é. Aqueles desejos mundanos, aquelas paixões mundanas, eles deixaram de priorizar aquilo que era o reino de Deus, aquilo que era a vontade de Deus. Foi até a mensagem que o pastor Pablo pregou na segunda passada. Deixaram de priorizar as coisas de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, e passaram a valorizar as coisas do mundo, os desejos do mundo, as paixões do mundo, aquilo que o mundo prioriza. E aí, queridos, Deus não tem compromisso em responder essas coisas. Deus não tem compromisso em satisfazer o meu materialismo, o meu consumismo. Não. Ele tem compromisso em satisfazer as nossas necessidades. Amém. Isso é promessa bíblica. Amém. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Não é o meu desejo consumista, não é o meu materialismo, não é os meus desejos com relação às coisas do mundo. Isso é uma coisa que atrapalha as nossas orações. A terceira coisa que ele trata no texto é a soberba. A Bíblia vai nos dizer que Deus resiste aos soberbos. Então, se eu for soberbo, e tem a ver até com esse não pedir a Deus, achar que tudo vai ser na força do meu braço, eu não vou viver maravilhas de Deus. Porque a própria Bíblia está dizendo que Deus resiste a essas pessoas. Aos humildes Ele concede graça. Aos humildes Ele abençoa. Mas aos soberbos Ele resiste. Você quer viver milagres? Você quer viver graça e mais graça de Deus sobre a sua vida? Você quer viver respostas extraordinárias de Deus? Não deixe a soberba tocar no seu coração. Não deixe a soberba tomar o seu coração. Mas seja humilde, querido. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E uma quarta coisa, eu deixei por último de propósito, e o texto deixa por último também, é que eu quero chamar a sua atenção, que é o diabo, queridos. A Bíblia nos diz, aí você leu junto comigo, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Ser dominado pelo diabo, influenciado pelo diabo, vai atrapalhar as nossas orações, querido.
E aqui eu deixei por último de propósito, porque normalmente o diabo nunca se mostra de cara. Ele é enganador, você lembra disso? A Bíblia fala que ele é mentiroso desde o princípio. Então a mentira, o engano é a arma dele. A mentira, o engano é o nome dele. Ele nunca vai se mostrar de cara. Ele sempre vai tentar, de todas as formas, se esconder, se camuflar. Até que o momento que ele puder ou quiser se apresentar, ou Deus fizer com que ele se apresente. Se você olhar no texto da tentação de Jesus, Jesus ficou 40 dias no deserto. Mas o diabo se apresentou a ele toda hora? Não. O texto vai nos dizer que nos últimos dias, quando Jesus teve fome, aí que ele se apresentou. Então, preste atenção nisso. Precisamos estar atentos e, como disse o apóstolo Paulo, não dar lugar ao diabo. E eu estou falando isso para uma igreja, assim como Paulo também falou para uma igreja, a igreja de Éfeso. Paulo não falou isso para os ímpios, não, ele falou para nós. Ele falou para o povo de Deus. Não deem lugar ao diabo. Então, se nós quisermos viver dias de resposta de oração, se nós quisermos viver dias de graça e mais graça sendo dada por Deus para nós não podemos dar lugar ao diabo, queridos. Não podemos deixar que ele tenha lugar em nosso meio. Não podemos deixar que ele influencie as nossas vidas. Não podemos deixar que ele nos leve pelos caminhos do engano. Mas precisamos ficar firmes na verdade do Evangelho e dizer assim como disse Jesus: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Que nós também possamos profetizar hoje: o príncipe desse mundo pode estar até aí fora, mas ele nada tem em mim. Ele não tem o meu coração, ele não tem lugar na minha mente, ele não tem lugar de influenciar na minha vida, porque eu estou em Jesus. Quem está em mim é o Espírito Santo de Deus e é o Espírito da verdade. A minha mente, ela é a mente de Cristo, e eu rejeito todo engano, eu rejeito toda mentira do diabo, toda fortaleza maligna caia por terra, porque eu sou de Jesus e quero viver debaixo da graça do Senhor. Diga amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Anima teu irmão mais uma vez, diga para ele: Deus quer te dar mais graça. Para você viver o melhor de Deus na sua vida. Amém, meu irmão? Se coloque de pé. Vamos orar. Em primeiro lugar, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e queremos ser um povo, não só que ora, mas queremos ser um povo que vê respostas de oração, Deus. Queremos ser um povo que a gente fala com Deus e a gente vê o Senhor agindo em nosso favor, vê as respostas das nossas orações. E para isso nós olhamos para esse texto e queremos, em primeiro lugar, te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoa, Pai. Muitas vezes nós deixamos que a infidelidade, a incredulidade tome os nossos corações. Vivemos dias tão difíceis em que a nossa fé tem sido atacada de diversas formas. Guarda-nos, ó Pai. Nos livra da incredulidade. Nos livra da apostasia que tem tomado conta de tantas igrejas, até templos que estão cheios de pessoas, mas pessoas que não têm mais fé nenhuma, Pai. Nos livra disso, Senhor. Que nós possamos estar aqui nessa igreja, a cada culto, mas com fé em nossos corações. Nos livra do mundanismo, Pai. Nos livra, Pai, da atração que esse mundo tem feito à nossa geração, Deus. No nome de Jesus, muitos princípios evangélicos, bíblicos têm se perdido por conta do mundanismo, Pai. Tem sido avassalador. Ao invés da igreja estar aí influenciando o mundo com a Tua palavra, a realidade é que o mundo tem entrado na igreja
e influenciado com os seus costumes. Tanto é que a gente vai falar alguma palavra hoje em dia, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. Mesmo dentro da tua casa, Pai, pessoas dizem, não fala sobre isso aqui não. Mundanismo, Pai. Mundanismo tentando nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E isso tem gerado tantos conflitos dentro da igreja. Porque quando nós deixamos o mundanismo entrar no nosso coração, o caráter de Cristo é perdido. E o caráter do mundo é formado em nós. E o caráter do mundo é isso aqui, é contenda, é briga, é rixas, é inveja, é cobiça. Isso é o caráter do mundo. Nos perdoa, Pai. Aquilo que é do mundo, que ainda está em nós. Que o Senhor venha nos purificar nessa noite, Deus. E que o Senhor venha nos santificar essa noite. Para que nós não sejamos mais semelhantes ao mundo, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e não ver mais o caráter do mundo deformado, conforme a vontade do mundo, mas que possam olhar para nós e ver o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, que é perfeito, que é completo, Pai. Que o nosso ambiente não seja um ambiente de rixas, de brigas, de cobiças, de invejas, de até morte, como diz aqui no texto, um matando uns aos outros. Não, Pai. Mas que o nosso ambiente seja um ambiente de amor, como nós cantamos aqui. Venha avivar, venha limpar o nosso primeiro amor. Venha, Pai querido, avivar o Teu Espírito em nós. Que seja um ambiente de perdão, de conserto, de misericórdia, de reconciliação, de paz, de alegria. Porque esse ambiente aqui de briga, de contenda, não é um ambiente saudável, Pai. Principalmente, Pai, que seja um ambiente onde o Senhor esteja presente. Que as nossas reuniões, como diz o texto da Tua palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, o Senhor estaria no meio, presente. Para que nós não estejamos aqui para ficar cobiçando, brigando, não, Pai, mas que estejamos aqui em nome de Jesus, porque queremos a Tua presença entre nós. Nos ajuda, Senhor, e nos livra da soberba. Tem misericórdia de nós, Pai, porque pertencemos a um rei que é humilde. E muitas vezes a soberba tenta tomar os nossos corações. Muitas vezes achamos que somos melhores do que os outros. Muitas vezes achamos que por sermos cristãos somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a soberba de nós que servimos no ministério, seja em que área for. Às vezes achamos que somos mais ungidos, somos mais escolhidos, somos mais especiais. Não, meu irmão. Paulo vai nos dizer que os apóstolos foram escolhidos, foram colocados como espetáculo ao mundo. Eles não foram escolhidos porque eram os melhores. Nos ajuda, Pai. Nos livra da soberba, Deus. No nome de Jesus. Se há soberba em nossos corações, nos perdoa, Pai. No nome de Jesus. Coloca o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E nessa hora, Pai, eu quero me levantar junto com os teus filhos, meus irmãos, contra toda ação maligna, Pai. No nome de Jesus, tudo aquilo do diabo que tenta interferir nas nossas vidas, tudo aquilo do diabo que tenta influenciar as nossas vidas, que caia por terra, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Nós rejeitamos toda a sugestão do diabo. Nós rejeitamos, ó Pai querido, todo o ataque do diabo contra nossas vidas, contra a nossa igreja. Todo o ataque do maligno contra a nossa reputação. Todo o ataque do maligno contra a nossa vida, a nossa família. Feitiçarias que são feitas, palavras que são lançadas, olhares de inveja, olhares de praga. Ó Pai, no nome de Jesus, olho grande sobre as nossas vidas. Que toda ação maligna caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Nós tomamos posse do poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós nos apropriamos da vitória de Jesus
na cruz do Calvário sobre nós, e declaramos que Satanás bate em retirada, que ele seja derrotado nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, que todas as obras dele sejam destruídas, sejam desfeitas, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que todo plano, toda estratégia maligna contra a vida do meu irmão, contra essa igreja, contra a vida dos pastores, dos diáconos, dos membros, dos funcionários dessa igreja, que todo mal caia por terra, na autoridade do nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame luz sobre nós e dissipe todas as trevas, ó Pai querido. Nessa noite nós declaramos que nós somos de Jesus e o diabo nada tem em nós. Ergue tuas muralhas de fogo em nosso redor, Pai. Ergue tuas muralhas de fogo em redor da nossa família. Abençoa, Pai querido, o bairro do Catete. Derrama luz neste lugar, através da nossa igreja, Pai querido. E nós declaramos que as obras das trevas vão caindo por terra nessa noite. E a luz do Evangelho vai brilhando, vai crescendo, vai avançando no bairro do Catete, Pai querido. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas. Manifesta o Teu poder, Pai. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Bora que Deus dê graça sobre nós. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, libere sobre a nossa vida, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder que opera em nós e através de nós, Pai. Ser conosco em cada momento, em cada lugar que nós fomos, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, Senhor, para que nós possamos suportar, Pai, dia após dia, Senhor, as lutas, as provações, aquilo que tem se levantado contra nós, Pai. Que o Senhor possa, Deus, para louvor da Tua glória, nos sustentar, Senhor. Que o Senhor possa, para louvor da Tua glória, colocar a Tua destra sobre as nossas vidas, para nos manter de pé, Pai. Que o Senhor possa, Deus, derramar sobre nós, Pai, da Tua graça, para que nós possamos, Senhor, passar pelo vale, pela tempestade, pelo vento contrário, Pai. Para que nós, Senhor, possamos ter conhecimento, discernimento e sabedoria, para sabermos que tudo isso coopera para o bem daqueles que Te amam, Pai. E nós Te amamos, Senhor, nós guardamos os Teus estatutos, Pai, e cremos, Senhor, que tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas é para engrandecimento do Teu santo nome, Pai. Então, Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, carecendo e pedindo a Ti, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça sobre nós, Pai. Que o Senhor derrame daquilo que só o Senhor pode derramar e que tem reservado no Teu trono, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos guarda de todo mal, Pai, para que nós possamos, Deus, passar por tudo isso, Pai. Para que nós possamos, Senhor, salmodiar do outro lado o hino da vitória, olhando para trás, crendo que foi o Senhor que nos sustentou e que nos guardou durante as lutas e as tribulações, Pai. Derrama da Tua graça sobre nós, Pai. Derrama da Tua presença sobre nós. Derrama do Teu Santo Espírito, Pai. Derrama da Tua unção sobre as nossas vidas, Deus. É o que eu Te peço, Te louvo, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ainda fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Uma causa específica que você quer apresentar ao Senhor essa noite. Uma situação que você quer pedir a Deus um socorro, um milagre. Creia, meu irmão, Deus quer te abençoar. Creia, meu irmão, minha irmã. Nada pode impedir o agir de Deus. Então apresente essa causa diante do Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, Deus querido. Pai amado, Tu és Deus, Pai, que conhece cada vida que adentrou pelas Tuas portas nesta noite. Senhor da glória, em nome de Jesus, Tu és o Deus que sabe, Pai, e conhece cada filho, Pai, e Tu sabes das nossas limitações, Pai, em nome de Jesus, mas Tu não é Deus limitado, Pai. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, oh Pai amado, entregamos a Ti as nossas vidas, para apresentar a Ti as nossas causas, Pai. São tantas, Pai, são tantas as situações que nos ocorrem no dia a dia, Pai. Seja no meio da família, seja no trabalho, seja na igreja, seja nas escolas, seja em qualquer lugar. Oh Pai, em nome de Jesus,
também nos relacionamentos, Pai. Como tem sido difícil, Pai, manter os relacionamentos perfeitos, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, nós oramos e cremos, Pai, que Tu és Deus que tem solução para todas as causas, Pai. Que não há problema que não tenha solução diante de Deus, Pai. Porque Tu és Deus que tem poder para transformar cada situação. Pai, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver que lá na frente tem algo preparado para nossas vidas, para as nossas casas, para a nossa família, para que todos os nossos problemas que tem nos trazido, Pai, preocupação, nós possamos olhar com os olhos de Cristo, crendo, Senhor, que em Ti há esperança para tudo aquilo que se sujeita a nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ali na palavra nos diz que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Pai, em nome de Jesus, que haja corações, Pai amado, que creem no Senhor, Pai, porque muitas vezes, Pai amado, a incredulidade entra, Pai, e toma conta das nossas vidas, dos nossos sentimentos. E aí nós vamos deixando, Pai, ser tocados, ser levados por situações que, aonde a gente pensa que não há solução, mas em Ti há solução, Pai amado. Porque, Pai amado, a Tua palavra nos diz que nós devemos confiar no Senhor. Maldito é aquele que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor. Pai, obrigado, Senhor da glória. Entregamos a Ti as nossas vidas, as nossas causas, as nossas situações, seja causas de enfermidade, seja problemas financeiros, seja problemas materiais, seja enfermidades. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos tudo debaixo das Tuas mãos de poder, porque quando colocamos e confiamos, o Senhor dará solução e virá, Senhor, com a vitória para nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, que nós possamos crer, confiar, entregar e descansar no Senhor. Entrega, povo de Deus, entrega nas mãos do Senhor, entrega sua vida, sua casa, sua família, sua vida financeira, sua mente, seu corpo físico, seus pensamentos. Vamos entregar e descansar, porque tudo Ele fará, porque Ele é poder. Deus é poder. A palavra tem poder. Jesus é poder. E é o Espírito Santo que nos guia e que nos instrui para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E o povo de Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus, dê glória a Deus, vai dando glória, a glória é sua, mas a glória é Deus. Amém. Sente um pouquinho.